Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast. Gustavo, eu ia falar uma coisa para você que eu não cheguei a falar. Fale. Um evento que a gente fez lá no Sorocaba Shopping, no Cineplay do Sorocaba Shopping, que foi o nosso Circuito Sorocaba. Lotou de novo. Eu estou sabendo. Foi Sucesso. Palestrantes sensacionais e tudo. E a gente tem falado de programas tão legal, né? O vice-governador, o Caio. E eu tinha acabado de esquecer de falar sobre isso. Mesmo. Não, e fantástico, fantástico, cara. Foi um sucesso de público, de renda, e eu fico feliz porque Sorocaba está virando referência em ufologia. Sim, está E é justo, né? Nós temos o Marcos Leal aqui, Marco Leal, tem você, tem um monte de maluco aí. Os irmãos Facuri, que são daqui. Os irmãos Facuri, é verdade. E a gente já tem outras datas já marcadas aí para cada vez os eventos vão ficar mais legais ainda. Mas precisa, sabe o quê? Fazer? Comunicar. E o cara que está aqui hoje manja de comunicação. É o nosso professor de comunicação. Como ninguém, né? Como ninguém. Então, vamos lá. Vou falar sobre ele, ok. Ele é natural de Sorocaba, casado com a Juliana, pai do Túlio, formado em Relações Públicas, MBA em Gestão de Vendas e Trade Marketing e também, obviamente, radialista, né? Foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba na gestão do Vitor Lippe, né? E já faz tempo isso. Mas a paixão pelo rádio fala mais alto, né? E sempre falou, são 36 anos de atividades como locutor, apresentador, produtor, gerente de marketing, e por aí vai, né? E já teve passagem, olha só, Rádio Vanguarda, Cacique, Ipanema, Rádio Rock, Jovem Pan, e, cara, eu não vou nem ler tudo, porque senão não vai dar tempo. Atualmente apresento o programa Tamo Junto, na Band FM Sorocaba, desde 2019. Estamos aqui com Walter Calles. Puxa, que legal, obrigado pelo convite. É uma alegria. Chuca, obrigado, Gustavo. É uma alegria. Até que enfim a gente conseguiu uma data, né? Isso, exatamente. A Mia aí, produtora, a gente estava negociando por causa de aula, essa coisa toda, mas agora deu certo e estamos aqui para bater esse papo com vocês. Aliás, parabéns pelo projeto aí do Kings Podcast. Muito legal, cara. Então, a gente passou 10 anos com o Quiz Demais, né? 8 anos na TV Sorocaba SBT. Depois fomos para Com Brasil, que era para o Brasil inteiro. Sim. Mas aí veio a pandemia, a gente falou assim, não, a gente vive de patrocínio, você sabe como é que é bem isso, né? Aí eu falei assim, não, calma, vamos parar e vamos nos reinventar, vamos, né? E aí a gente criou o podcast, que hoje em dia está em ascensão aí para todo mundo fazer o seu podcast e tudo. Mas a gente não tem um tema específico. A gente fala aqui sobre tudo, a gente fala sobre política, a gente fala sobre artista, né? A gente traz os artistas aqui para falar com a gente, nossos amigos lá do SBT. E, enfim, né, Gustavo? É isso aí. Nós vamos de culinária, sexóloga e o caramba. E aí vai. Mas o bacana é essa pluralidade, né? Que tanto se fala, né? E você dá voz para os mais diversos segmentos, né? Acho que a grande mágica é essa. E isso é legal, cara. E, obviamente, a gente não podia deixar de trazer um cara que fala sobre comunicação como ninguém, que é você aqui na cidade. Cara, muito legal estar podendo falar um pouco, né, dessa trajetória aí. Eu acho que começou com um amor de infância aí e tal, né? Já era ouvinte de rádio, gostava. Até teve um evento na Câmara em homenagem ao Dia do Rádio e do Radialista, há uns dias atrás. E eu citei isso, né? Me perguntaram, mas de onde veio isso aí, né? Eu falei, acho que é da influência de pai e mãe. Meus pais gostavam de rádio também. Minha mãe ouvia rádio sempre. Ouvia Zélia Gonzaga, ouvia Gil Gomes, Eli Correia. Nossa né? Senhora. Paulo Barbosa, tal. Esses caras que eram ícones, né? Pô, aquelas histórias do Gil Gomes, né? Gil Gomes, né? Aquelas histórias do Gil Gomes que tinha um final, às vezes, meio macabro, tal, aquela coisa. E eu me lembro pequeno ouvindo. Exatamente. Tal. E ele fazia um suspense, né? E de repente ele morreu. Então, morreu. E tinha aquele jeitão dele e tal. E você ouvindo isso, você acaba ficando. As transmissões esportivas, José Silvério, Fiore Giliotti, Osmar Santos, meu pai, amante do futebol e tal. Então, eu acho que isso vai ficando na sua cultura, né? Isso. E porque esse pessoal eram os influenciadores da nossa época, né? Então, a gente não pode esquecer nunca disso. Aliás, nesse mesmo evento da Câmara, um dos nossos colegas homenageados lá citou isso, né? Nós do rádio, né? Nós
fomos os influenciadores de uma época já, Sim, né? com certeza. Continuamos a ser, mas existe hoje as novas tecnologias, o ambiente digital, os YouTubers, né? E os influencers, né? E os podcasters e tudo mais, tal. Mas eu acho que tudo gera a partir de um primeiro movimento, né? Sim. E aí quando a gente fala em comunicação sonora, esquece só a coisa do rádio, a gente tem hoje vários formatos da comunicação sonora, né? E a comunicação em áudio e vídeo, como essa aqui que a gente está fazendo no podcast, que alguns chamam de videocast, porque tem a imagem também, mas o podcast, quando começou, era só o áudio também, que nada Só mais o é do que um programa gravado também, né? Exatamente. E hoje, assim, a internet aí, as tecnologias aí, o pessoal mais novo não entende o que foi a importância do rádio para as Sim. pessoas, né? Porque a televisão, por exemplo, no Brasil, a televisão é de 1950, mas o rádio foi muito importante na época da guerra, Sim. entendeu? Então, era a comunicação de massa, até porque quando estreou a televisão, era 2, 3, porque ninguém tinha condição. Então, era o rádio que informava, né? Totalmente. Então, assim, o rádio tá fazendo 101 anos, né? 1922 a gente é o marco do início do rádio aqui no Brasil e esse ano completa 101 anos. Seria o que? Rádio Roquete Pinto? Exatamente. Aquele pessoal da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, pessoal os precursores mesmo de todo esse movimento. Mas voltando um pouquinho para trás, né? Você sabe que o rádio, quando ele foi inventado, ele já não surgiu assim como veículo de comunicação de massa, né? Então, lá nos primeiros estudos do Guglielmo Marconi, que pegou estudos, por exemplo, do Tesla, tal, usando os experimentos dele e tal, eles queriam, na verdade, afinar essa comunicação à distância. O Graham-Bell já tinha inventado a telegrafia, mas com fio. Sim. E eles queriam fazer a coisa andar sem fio, né? E aí descobrem lá as ondas eletromagnéticas que estão aqui no ar. Aí... Que era a praia do Tesla totalmente. Exatamente. Né? Daí os caras conseguem captar, conseguem amplificar aquilo. E aí quando o Marconi faz o primeiro teste lá entre Europa e Estados Unidos, porque ele era super influente, né, nessas duas vertentes mundiais, né? Aqui no Brasil a gente tinha o padre Roberto Landel de Moura, no Rio Grande do Sul, com experimentos super importantes também. E quando você pega alguns pontos da história, tem gente que fala, né? Assim como os irmãos Wright atribuíram a invenção do avião e o Santos Dumont, né? Ficou em segundo plano, mas para nós brasileiros sempre vai ser o Santos Dumont. O padre Roberto Landel de Moura tem essa participação também, porque eu já falei muito sobre essa em algumas das minhas aulas, né? Na faculdade ou no curso de radialista. Cerca de 4 ou 6 anos antes do Marconi, ele já fez experiência e teve resultado. Só que assim, quando a gente volta 100 e poucos anos atrás, a gente não tinha internet, não tinha conexão. Como é que chegava essa informação no velho mundo? É quem gritar primeiro. Exatamente. Né? E aí, mas só que, para concluir, o Marconi descobre, quando ele consegue, fala, beleza, consegui falar daqui a 8 quilômetros, 10 quilômetros com uma determinada pessoa. Beleza. Chegou um sinalzinho sonoro, conseguimos trafegar. Só que ele não, o rádio, né, a radiotransmissão, por isso que o nome rádio, né, a radiotransmissão é descoberta, mas ninguém pensa num primeiro momento como veículo de comunicação. Aí tem um russo chamado David Sarnoff e outros caras lá que começaram a fazer brincadeiras, tipo transmitir, olha, eu vou colocar uma música aqui na minha casa e eu começo a falar para os meus amigos ouvirem, né? E aí ele chega e propõe na Marconi Company, ele fala o seguinte, o cara tinha uma companhia, né? O Marconi era o cara, né? Empreendedor, tal. E ele oferece e fala, por que ao invés de a gente falar para uma pessoa, por que a gente não fala para um monte de gente? Então, de one to one para one to many, né? Por que a gente não vai falar para um monte de gente? E aí, no primeiro momento, o pessoal não aceita muito. E daí ele tenta mais algumas vezes tal, e depois ele vai e consegue a produção em escala dos receptores. E aí começa a compra desses aparelhos, tudo muito boca a boca. Ainda, olha, compra lá que eu vou... Hoje, das 7 às 8 da noite, eu vou transmitir umas músicas aqui e tal. E tem uma história engraçada, porque o cara começa a fazer na garagem da casa dele, e aí ele vai convidando os amigos. E os amigos começam a gostar daquilo e começam a falar para ele, puxa, você não toca semana que vem a música do tal autor lá? Puxa, essa eu não tenho ainda, mas vou conseguir. Aí ele vai numa loja de discos e pede o disco emprestado para tocar. E aí ele fala, olha,
Você me empresta para eu tocar porque estão pedindo essa música? Eu falo que você que me emprestou. E aí surge essa primeira vertente da publicidade. Da publicidade, o merchan. Do merchan, da permuta, sei Isso lá é o que a gente sensacional. pode chamar. Então, é algo que veio sendo construído, né? Então, é o que eu sempre digo, e quando as pessoas me falam assim, que a pergunta que eu mais ouço, o rádio vai acabar? E agora? A internet matou, vai matar o rádio, vai matar a televisão? Tal. Não, o rádio não morreu por causa da televisão e o rádio e a TV não vão morrer por causa da internet. Sabe por quê? Porque a comunicação sonora já foi inventada lá atrás. Sim. A comunicação em áudio e vídeo com o advento da televisão já foi inventado. O que a gente tem agora são novas plataformas de consumir comunicação sonora ou em áudio e vídeo. É dessa forma que eu vejo. Então, se a pessoa vai ouvir o que a gente chama especificamente de rádio, o aparelho hoje, única e exclusivamente naquele aparelho, ou está aqui no celular de todo mundo, ou está no desktop, seja lá qual plataforma for, a responsabilidade e a forma de fazer vai ser sempre a mesma, né? A gente vai adaptando algumas linguagens, algo do gênero, mas isso já foi criado, né? Se você pegar, por exemplo, o YouTube, né? O que é o YouTube? É a televisão, a nova forma de você assistir televisão, cara. Na hora que você quer. Exatamente. É como se você fosse na prateleira lá da TV e pegasse, na época, um DVD, uma fita e botasse para rodar. Empresta aí, deixa eu assistir isso aí. Só que agora está na tua mão. Mas, Walter, como é que você faz para explicar para os teus alunos videocassete, que a gente tinha que ficar esperando para chegar a fita na locadora? Como é que você consegue explicar isso? Porque eles não vêm com essa bagagem. Né? Ah, não. É uma galera que o digital já é endêmico já, né? Então ele já nasce com aquilo ali, não tem como. Você tem que ir explicando. O que eu ia falar em cima do que o Gustavo falou. A gente tinha Blockbuster, né? Você ia lá pegar. Sim, hoje total. você tem a Netflix. Exatamente. Você não sai de casa mais para alugar um filme. Você aluga na sua TV. Total. E assim, se a gente for parar para pensar, Netflix praticamente figura de linguagem, né? Porque você tem outras diversas plataformas, né? Que a gente utiliza e outros concorrentes que vieram tal. E eu não sei, talvez daqui a pouco surja uma outra forma que a gente não sabe qual vai ser ainda. Mas quando você explica que você tinha que, numa sexta-feira, locava, sei lá, meia dúzia de filmes, tinha que devolver rebobinado na segunda-feira, senão pagava R$2. R$2. Pagava a multa, se o cara tivesse que rebobinar. Porque, era um processo mecânico. Né? Fabuloso também. Fabuloso. Mas mecânico. Eu lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para a feira de rádio e TV em Las Vegas, tinha uma máquina que era fabulosa. Era tipo uma estante cheia de fitas. E o que o pessoal fazia nas TVs na época? Né? Vai tocar o comercial da empresa tal. O cara colocava a fitinha lá, pá. Dava o play, tinha vários players para tocar. Sim. Acabou aquele primeiro, tá tocando o segundo, ejeta o primeiro, põe a fita no segundo, era mecânico a coisa, né? O cara era, né? Tem um malabarista ali. Quando eu vi lá, isso foi em 94, né? Tinha um braço automatizado, robótico, que ele ia buscar na prateleira a fita. E ele pegava com a garra, puxava a fita e botava nos players. Então não precisava da pessoa ficar pegando. Tinha 2 ou 3 braços, eles ficavam o tempo inteiro. Aquilo foi um negócio fantástico. Revolucionário, se você pensar, 1994 não faz tanto tempo. Exatamente. Foi a penúltima vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Foi em 94. Exatamente. Nós estamos falando aí de 27 anos. Não, quanto não? 29 anos. 29 anos. Você vê, juntar 3 caras de comunicação que nenhum é de exato. Mas estamos falando de 29 anos. Então, mas eu tive a mesma experiência que você está falando com vídeo, né? A primeira feira que eu fui aqui em São Paulo, eu morava no Rio ainda, eu vim só... A gente fazia essa loucura, a gente vinha de madrugada para passar o dia inteiro na feira, acabava a feira, a gente voltava, pegava onde e voltava para o Rio. Cheio de sacola, com um monte de catálogo e essas coisas. Aí o cara falou assim, a gente editava de máquina para máquina, né? tira a fita, põe fita. Sim. Assim. Aí o cara falou assim, não, nosso futuro vai ser editar no computador, mas com as imagens dentro do computador. Eu falei assim, esse cara é louco. Como é que faz isso? Como é que vai fazer? Como é que eu vou botar as imagens dentro do computador? Esse cara é maluco. E olha aí como é que a gente está hoje, o digital... Total, a gente fazia a edição linear, né? Era a edição, e no áudio era a mesma coisa. Eu lembro dos primeiros comerciais de gravar em rádio, o cara segurando o disco com a mão assim, vai, pum,
E tinha que sair junto com ele. Errou, volta tudo de novo. Caramba. Hoje, pô, você pega coisas, o cara faz tudo fracionado e tal, né? Então aí você tem um avanço tecnológico, mas você tem assim, por exemplo, o cara que conseguia fazer um texto sozinho em 30 segundos, o cara às vezes não consegue mais, porque a tecnologia vai deixando as pessoas vai ficando meio vagal, né? Falar, não, eu vou fazer essa parte, depois eu faço a outra, depois eu faço a outra, não é isso? Não, então, é isso que eu ia te falar. Os profissionais, quando a gente vai explicar isso numa palestra e tal, que a nossa geração teve que aprender a fazer quase tudo, porque era extremamente mambembe, é difícil de explicar isso. E nos tornou pessoas melhores, profissionais muito melhores. Exato. Você fala assim, precisa fazer um roteiro. A gente sabe. Sabe fazer. Precisa vai fazer um off. Pô, você não se atrapalha. Não. Então eu acho que isso que falta hoje para a molecada. E aí quando você vai respondendo a sua pergunta, né, como é que você faz para explicar isso? Tem muita coisa que você tem que ter muito vídeo, mostrar equipamento. Eu tenho coisas, né, eu levo para eles verem, tocarem, né? Isso aqui era uma fita de VHS, porque às vezes nem fita VHS o cara sabe que é mais. Fita Umatic, fita Betacam e tal. Eu tenho essas coisas porque uma época eu tive agência, então eu tenho alguns exemplares disso daí. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, uns dias atrás no meu prédio, uma pessoa lá que é professor, um rapaz que é professor, falou assim, gente, quem é que tem aí uma fita cassete que eu estou fazendo uma feira para mostrar a evolução tecnológica? Alguém por acaso tem uma fita? Eu tenho um monte de fita cassete. Eu também tenho. Aí eu fui e arrumei a fita para ele lá e tal. Não, mas eu vou devolver intacta, eu prometo que ninguém vai tocar. Falei, não, pode deixar o pessoal mexer. 50, tal, não tem problema. Mas é isso, então causa esse espanto. Nossa, mas era assim, né? Porque pensa bem, hoje, se vamos pensar num cara que está fazendo sucesso na atualidade na música, sei lá, pega um nacional, sei lá, um Gustavo Lima. Beleza, cara, alguém comentou que tem a música nova do Gustavo Lima, você vai procurar na internet, antes você tem que esperar tocar no rádio. A próxima música do Gustavo Lima. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente fala que a geração do rádio, os radialistas, nós éramos os influencers. A TV também. Os apresentadores eram os influencers, né? E a gente tem essa conexão, né? Se você pegar hoje, dentro dessa história dos 100 e poucos anos do rádio, a época de ouro do rádio, que foi considerada antes da televisão, a gente tinha os programas de auditório, que baseados em entrevistas, blocos musicais, merchans, piadas, distribuição de prêmio. Aí você tinha pega, radionovela também, radionovela. Total. Então você olha isso, é o que o Luciano Huck faz, é o que o Faustão fez um tempão, que o Chacrinha... é a mesma coisa. E assim, você falou da novela, né? A novela é uma coisa muito interessante, porque tinha a radionovela, que era tudo feito, os efeitos especiais e tudo mais, né? Trovão, bate-lata, essas coisas tal. Cavalo, pega meio coco, bota um monte de papel, faz como se o cavalo estivesse andando e tal. É muito legal que isso daí numa evolução, eu dou uma aula que a gente fala sobre Foley, né? Que é a criação desses efeitos aí, né? E todas as coisas que você pode criar. Mas falando especificamente, aí eu começo a falar de novela, da radionovela e tal. Aí eu falo assim, e aí, quem é que assiste novela hoje? Daí ninguém levanta a mão. Você pega uma sala de 20, 30, às vezes levanta, tem a coragem de levantar a mão, né? Aí eu falo, quem vê série? Aí todo mundo levanta a mão. Eu falo, cara, isso é novela. É um novo formato, com um novo tipo de captação, uma nova forma, talvez uma fotografia diferente, um enredo um pouco mais elaborado e tal, mas é novela, cara. E sabe qual que é a diferença? Na nossa época a gente tinha que esperar o próximo capítulo. Hoje você maratona para assistir tudo de uma vez. A palavra maratonar não existia, né? Exatamente. Né? Então você vê como tudo tá atrelado e já foi inventado. Agora é novo formato de você consumir isso. As minisséries da Globoplay estão indo para Globo, né? E vira novela, mas eu assisti a série. Porque eu assistia na Globoplay. Exato. Entendeu? Você vê? Então, assim, tem um pouco de preconceito. Não tenho dúvidas. Mas tem uma raiz. Tem uma raiz, não tem como, cara. E assim, é natural acontecer isso, né? Chacrinha vivia falando, né? No mundo nada se cria, tudo se copia.
Eu vou alterar um pouquinho só, que eu já ouvi algumas versões, e uma das que eu mais gostei é essa. Não que tudo se copia, mas tudo se melhora, né? Você tem condições de melhorar, se transforma, exatamente, né? Então existe a possibilidade, sempre. Mas, Walter, tipo assim, eu vejo assim, a gente está falando sobre coisas antigas, tal, sobre tecnologia. Eu vejo agora essa nova boom da tecnologia que é a inteligência artificial. Sim. Então, o cara fala assim, eu quero escrever um texto, eu ponho um tópico lá, a inteligência artificial me dá. Eu quero editar uma foto, eu ponho lá, já tenho presetado, a inteligência artificial me dá a foto maravilhosa e tudo. Isso não vai emburrecer as pessoas? Eu acho que tudo é você saber como você utiliza isso, né? É o que eu falo. Às vezes você pega um áudio gravado, eu vou falar especificamente disso, e vocês vão entender na televisão com os filtros também. Você pega um áudio bem captado, alguma coisa, às vezes você quer dar um brilho nele, você vai e aplica um efeitozinho ali, tá? Alguma coisinha ali, tal. Você tem um plugin ali, você aplicou um efeitinho ali. Aí, se você perder a mão, às vezes você capta um áudio que não está tão bom e você começa a tentar corrigir ele com o plugin. O que vai acontecer? Você pode até corrigir um pouco, só que aí você vai desaprender a captar de maneira correta, que vai te dar muito menos trabalho depois. Ok? Porque tipo assim, se der errado, eu ponho o plugin. De qualquer jeito e tudo bem. Bota um filtro aí. Bota um filtro. Mas a imagem não ficou boa. Faz um PB, a gente brinca um pouco, põe um CEP aí, tudo bem, ninguém vai nem perceber que ficou ruim. Aí, o que acontece? Eu vejo com a inteligência artificial uma coisa muito parecida com isso nessa questão. Toda essa facilidade, né? Eu acho que existe essa preocupação. Aliás, a gente debate muito em relação a isso, né? Porque se a gente for a fundo, tem uma questão de direito autoral também, porque a inteligência artificial, ela busca informação, ela vai cruzar informação de outras formas. Ou seja, o sistema tem um banco já alimentado dentro da internet. Feito organicamente. Exatamente. Que essa é uma discussão, inclusive, que algumas pessoas veem pelo lado jurídico, né? Então, por exemplo, o cara fez uma dissertação, fez lá, defendeu lá a tese dele e tal coisa, e a inteligência artificial pegou um trecho do que ele escreveu, outro. Peraí, mas o direito autoral do cara, e o plágio, e não sei o quê, e tudo mais. Exato. Legalmente a gente tem essa questão. Em relação a esse viés criativo, eu acho que se a pessoa utilizar de maneira correta, eu acho que assim, porque às vezes a gente tem dificuldade. Às vezes a gente precisa de um empurrão. Sim. Sabe aquela coisa de você se inspirar e falar, nossa, eu preciso criar preciso do início. Uma marca, alguma coisa. Nossa, mas eu queria fazer uma marca meio parecida com essa eu acho legal, tal. A gente usa normalmente no nosso parâmetros, né? Nas nossas buscas cerebrais aí, você vai buscando referências que você teve já. A inteligência artificial, eu acho que ela vem, se você utilizar dessa forma para ela te dar referências, não para você se tornar um refém dela, eu acho que aí ela vem para ajudar, auxiliar muitas coisas, né? Mas a gente vê, infelizmente, sendo utilizada de maneira errônea, né? Eu já peguei, por exemplo, texto de aluno, por exemplo, aí agora recentemente e tal. Eu falei, não foi você que escreveu isso aqui. Porque você sabe, você tinha o livro. Porque o cara nem corrigiu algumas coisas que tinha. Porque assim, por mais que ela tente, às vezes ela dá uma falhada na concordância, ela erra algumas coisas, tal, né? Então, assim, e tem aquela história, né? Que às vezes, assim, se você perguntar para a inteligência artificial, olha, como é que eu faço para cometer, sei lá, um delito? Ela vai responder você, não, isso eu não posso te responder por causa disso. Aí você fala assim, o que eu não devo fazer para não cometer um delito? Aí ela vai te dar um monte de opção. Você entendeu? Então, assim, é algo que também precisa de ajuste. Eu estou citando esse exemplo porque vários especialistas já falaram disso, de formas de burlar o sistema para que ele apresente outras coisas para você. A gente tem uma questão também de tecnologia, né? Então, por exemplo, o cara pediu, olha, eu preciso destravar, fazer uma programação nesse tipo de coisa para isso. Deu. Mas isso aqui não vai funcionar. Gostaria que fosse no outro formato. Fez. Então, quer dizer, não é só a comunicação, tem outras áreas também de programação e tudo mais que também podem ter dificuldades com isso.
ou benefícios também. Acho que a gente caminha para... Eu não sei se a gente pode chamar de regulação, regulamentação, alguma coisa assim, mas algo tem que ser ajustado para que isso não interfira. Né? Uma coisa que eu fiquei impressionado, Chuca, é essa coisa do você ter a possibilidade de ter, sei lá, o Morgan Freeman eu vi isso. narrando em português. Português, Cara, uns negócios assim, mas eu já tinha te falado sobre isso. Você falou, incrível. Que o tom da voz, o rosto dele, você fala, não é e possível. narrando em português, né? Fazendo o filme já dublado por ele mesmo. Por ele mesmo. Né? Mas eu acho que tem ainda algumas falhas. É que nem eu falo da foto, quando, por exemplo, você vai tirar uma foto que você regula tudo e a foto automática. Essa é a diferença. O olhar do cara, isso nunca vai ser substituído. Não tem, é que nem um apresentador. Você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver carisma, não tiver isso, você pode ter a tecnologia que você quiser, não vai ficar legal. Exatamente. É que nem um filme que tem 1000 explosões, maravilhoso, mas não tem um roteiro. Ninguém pensou. Sim. Então, eu conversei com o Gustavo há pouco tempo e falei para ele, Gustavo, a dublagem brasileira é a melhor dublagem do mundo. Sim, é considerada a melhor do mundo. Do mundo. É muito bom. Você às vezes você assiste e acha que o cara fala em português mesmo, que é tão bem feito que você acaba acreditando. E você sabe que não é. E eu falei assim, hoje a inteligência artificial está começando a dublar, que por um lado é legal, que você vai ter a voz do próprio cara, mas tem que ter uma regulamentação sobre isso, senão, e os dubladores, que são muito bons? Sim. Você tem que preservar esse pessoal. Total. E assim, você tem que preservar esse pessoal e tem o lado do artista também. Uhum. Porque ele ganhou um cachê para gravar, fazer o filme dele na língua dele. Isso. Ele não ganhou um cachê para fazer em outra língua ou em outras línguas que ele... Sim. Então, você começa a perceber essa coisa que esse imbróglio e tudo mais, né, jurídico, por mais que ela faça isso, acho que a gente tem uma série de ajustes ainda nesse meio do caminho. Volto a dizer, se ela for um instrumento que ajude você a ter um norte, você, puxa, ficou interessante, mas se eu mudar isso aqui, se eu fizer isso aqui, beleza. Eu acho que você está dando a tua contribuição, está fazendo a tua criação e está dando o lado humano, né? Isso. Porque a gente é emoção, a gente consegue transmitir coisas que a máquina não consegue fazer. A máquina nunca vai tocar teu coração. Exatamente. E sem contar que é o seguinte também, né? Se a gente perceber que, estamos municiando demais o sistema, vamos municiar menos o sistema e vamos boicotar um pouco para a coisa acontecer. Pode ser isso também, né? Mas acho que assim, como tudo, né? As pessoas me perguntam também bastante, e aí, como é que você faz essa coisa do digital? Não, eu não sou contra, eu acho que tudo está junto. Sim. Hoje, por exemplo, eu faço rádio e se eu tivesse a internet, a gente fica na roça, porque... no sentido de não ter material. Hoje o ouvinte me pauta, ele é super proativo, né? O que era uma audiência totalmente passiva, hoje ela é totalmente ativa. E às vezes você vem com uma ideia e o ouvinte muda totalmente aquilo no meio do caminho, você vai pela linha dele e acerta, faz o gol. As pessoas participam muito mais. Hoje eu li há umas 3 semanas atrás, saiu uma matéria no Tudo Rádio falando o seguinte, eu esqueci agora o nome de quem escreveu o artigo, a matéria lá. Mas ele citou uma parte do seguinte, cada vez mais o rádio está se tornando televisão e cada vez mais a televisão está se tornando rádio. Por quê? O rádio sempre teve essa coisa da proximidade com as pessoas. Dona Maria, como é que tá? Tá aí trabalhando, tá fazendo o seu almoço agora, esperando o marido, preparando a criançada para a escola, aquela coisa toda daquele sistema, né, de aproximação. A televisão teve um distanciamento, era uma coisa meio, né, e é algo que você precisa de mais preparo, você precisa de iluminação certa, não sei o que, cenário e tudo mais e tal. O rádio não, você abria o microfone lá e saía falando. Com a internet, como o digital, a gente tem a possibilidade de gerar imagem também. Então hoje o cara manda para mim assim, manda aí onde é que você está ouvindo a gente. De repente você está aqui no teu estúdio, Chuca, você manda uma foto sua aqui, tô aqui com a Milena acompanhando aqui, nossa produtora acompanhando, tamo junto. Aí você manda foto, então você manda um vídeo, estamos aqui ouvindo tal. E hoje eu consigo compartilhar isso com as pessoas, não só o áudio, mas o vídeo. Só que o que eu faço?
eu continuo fazendo rádio. Para quem está só ouvindo, eu narro o que está acontecendo. Sim. O Juca mandou lá, está Sim. com pano de fundo, aquela coisa toda. E isso é continuar fazendo rádio com algumas inserções de imagem, o que não é televisão. Exato, eu estou usando só aquela ferramenta. Para eu fazer televisão, vocês sabem que a televisão, eu não preciso falar tudo na televisão, porque eu tenho o apoio da imagem. Perfeito. Às vezes eu vou chegar e vou mostrar. Olha, essa cor é maravilhosa. Eu não preciso falar que cor é. A imagem já está falando a cor. É que nem a narração de um jogo de futebol, né? Total. É uma coisa no rádio, outra coisa lá. Eu não gosto muito do Adnet, mas pega o Adnet explicando a diferença de rádio e de televisão. É maravilhoso. Não, é maravilhoso. E é isso. E aí a televisão se aposta de uma coisa que o rádio sempre fez, que é dessa proximidade. Quando o cara lá do telejornal fala assim, da manhã ou da hora do almoço, fala assim, vamos lá, quem é que está assistindo agora o jornal tal aqui? Manda aí tal. Manda foto. Oi, fulano, eu tô aqui acompanhando você. É o rádio isso é o rádio. Ou que o cara bota lá na tela, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui no Twitter, o que eles estão falando aqui, tal, do trânsito hoje em São Paulo, não sei o que lá, e ele fica uma telona enorme rodando aquilo ali. Se você pegava o programa ao vivo, People Meter, tal, que o cara ela é de toda hora. Cara, eles vão... Deixa o cara aí, deixa o cara que está dando audiência. Tira o cara. Tira quer o cara. É o tempo todo essa interação que o rádio sempre fez muito bem feito. Sempre teve. Né? E, aliás, é uma outra questão, só pegando esse gancho também, né? Os termos, né? Hoje a gente fala muito em mindset, o online, né? O brainstorm, não sei o que. Eu gosto disso, eu acho legal tal. Mas tem uma coisa que foi atribuída ao rádio e à televisão, chamá-los de offline. E isso eu acho uma baita sacanagem. Porque o rádio e a televisão nunca foram offline. E o offline, para mim, é algo depreciativo. Uma coisa que está offline, para mim, ela está desligada. Ela está desconectada. E não é só do digital, ela tá desconectada. Então, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, inclusive de órgãos aí ligados à Associação de Emissoras de Rádio e Televisão. Eu falei, nós precisamos mudar isso. Porque você imagina o seguinte, que vocês estavam falando, essa nova geração que não conhece de onde veio toda essa história. E ouve offline, que o cara vai falar, não, offline, isso daí está desligado já. Não, cara. Não. Chame de mídia tradicional, mas não chame de offline. Isso. Precisamos ir para o intervalo. Precisamos do intervalo. Pode chamar aí. E daqui a pouco tem perguntinha. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Spyslim, conforto e eficiência. Diferente do laser, a depilação a LED vai te proporcionar conforto com muito mais eficiência. Criolipólise é capaz de reduzir gordura localizada e te ajudar a diminuir até 12 centímetros de circunferência abdominal. Criofrequência corporal e facial. Estímulo de colágeno, trata a flacidez, rejuvenescimento íntimo e também gordura localizada. Atendimento personalizado, procedimento de injetáveis, harmonização facial e spa terapia. Essa é a Spyslim, estética funcional de alto impacto. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos.
Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos, estamos aqui com um papo sensacional com o Walter Uma Carlos. aula, como eu falei, uma aula, nós estamos aprendendo aqui. Tá demais, tá demais. Mas pra você ter uma ideia, você sabe que você é muito querido. Obrigado. E aí, a Ana Carolina, você conhece? Opa, Aninha. Ela divide a apresentação com você? É minha parceira lá no Tamo Junto. No Tamo Foi minha Junto. aluna e minha colega de trabalho. Na Band? Hoje. Como é que faz para ouvir? Das 16 às 18. Segunda a sexta-feira estamos lá. Segunda a sexta-feira, num raio de... Olha, a gente está aí falando para cerca de 28 cidades. 28 cidades. Através de 102,7. E aí temos o aplicativo Sim, e o internet, site, que aí é para o mundo inteiro. Inclusive, a gente tem ouvintes Estados Unidos, Europa, que participam quase que diariamente com a gente. Então vamos lá, Aninha, manda sua pergunta para o mundo inteiro. Solta aí. Oi, pessoal do Quiz Podcast, eu sou a Ana Carolina, já fui aluna do Walter lá no início da faculdade, hoje divido a apresentação do programa Tamo Junto aqui na Band FM com ele, né? E a minha pergunta para esse camarada é a seguinte, né? Toda essa bagagem de mais de 35 anos de rádio, ele leva para a sala de aula. Então, meu amigo, como é para você saber que influencia diretamente na formação dos novos comunicadores aqui da nossa região? Um beijo, tchau! Muito legal, Ana, foi bacana aí a sua pergunta. Aliás, a Ana foi minha aluna na faculdade também e eu tive a grata satisfação de trabalhar com outros ex-alunos também, né? Eu trabalhei com a Isabela, que fez programa comigo durante um bom tempo na Rádio Ipanema, com a Bruna, que começou comigo na Rádio Ipanema e depois foi comigo para a Band também, e outros profissionais da época que eu dei aula no curso de radialista do Senac também, que depois se tornaram colegas de trabalho também. Acho que essa coisa, como você pergunta, né, como é que é levar essa bagagem para dentro da sala de aula? Acho que é o seguinte, é a oportunidade que a gente tem de se atualizar e de levar um pouco de todo esse histórico. Quando as pessoas falam assim, na minha época, tal. Eu acho que eu passei por essa época e a minha época continua sendo agora, porque eu tô nesse mercado ainda e a gente vem se atualizando, né? É o que eu falo, nós somos os análogo digitais, né? Então, assim, a gente já aprendeu, veio da máquina de escrever, passou para o computador e hoje para a inteligência artificial. Então, quando você tem a oportunidade de falar de onde veio tudo isso, né? De onde veio essa tecnologia, né? Isso é muito bacana, é importante, porque às vezes a pessoa consome um determinado produto, uma determinada tecnologia e ela não tem noção, né? Às vezes ela quer atuar numa determinada área, ela não sabe de onde veio aquele conceito de comunicação, aquela forma de se fazer determinada coisa nas mais diversas áreas da comunicação. Enquanto quando você tem essa oportunidade de trazer a essência, e por isso que se chegou num determinado produto que hoje existe no mercado, acho que é fantástico. E como eu sempre digo, é uma troca de energias. Eu trago essa bagagem de experiência e todos os dias também eu aprendo um pouco com eles, porque, olha, vou falar para vocês, cada hora tem um termo novo que a gente está aprendendo. Tá vendo? Isso é humildade. Aprende com vocês aí. Agora é o seguinte, conhece o Luizinho Rodrigues? Opa, esse radialista? É parceiro de vida. Você sabe que a gente tem algumas oportunidades, né, de conhecer pessoas que a gente considera como irmãos, né? Sim. O Luizinho Rodrigues eu posso dizer, eu tenho, né, de sangue, eu tenho mais um irmão e duas irmãs, e o Luizinho é o quarto irmão, né? É mais um irmão aí que eu tenho e muito legal, um grande parceiro aí das emissoras de rádio. Nós temos praticamente uma sociedade, uma produtora de áudio também há mais de 30 anos já. Luizinho, manda a tua pergunta aí. Olá, amigos do Quiz Podcast, obrigado por me convidar a vir aqui. A minha pergunta para o Walter Carlos, que é nosso exemplo aí, tanto profissional quanto pessoal, é sobre a ida dele para São Paulo. A vida dele foi difícil ou foi fácil, né? Nessas idas e vindas de Sorocaba a São Paulo. Responde para a gente aí, Valtão. Cara, eu acho que assim, o sonho de todo radialista do interior, né, principalmente nós que estamos aqui no interior de São Paulo, é trabalhar na capital, né? O maior mercado, né, para tudo, e não seria diferente no rádio da América Latina, né?
Então, o sonho era trabalhar lá, e eu que comecei ouvindo, né, como eu citei no início do programa aqui, os programas que vinham das rádios de São Paulo, né, que os meus pais ouviam, nas rádios de Sorocaba, mas muito das rádios de São Paulo também, e você poder ter a oportunidade de trabalhar naquele grande mercado. Então, desde a primeira oportunidade, que foi na Metropolitana, né, que na época eu trabalhava paralelamente com a Rádio Ipanema aqui, fazia final de semana na Metropolitana e durante a semana aqui em Sorocaba. Então, fácil não foi, né, porque é perrengue, né? Então, puxava final de semana, folguista, 2, 3 horários diferentes e tal, depois volta, retornei para São Paulo depois com a Jovem Pan, trabalhei com 89, depois Rádio TV Cultura. Essa ida do cara do interior para São Paulo, né, o pessoal brinca, né, que o interior... Brinca não, eu acho que é uma constatação, né? Brinca no sentido assim, o pessoal de São Paulo gosta dos camelos do interior, né? Mas uma realidade é que o interior de São Paulo, ele é um grande celeiro de profissionais, né? Ele botou muita gente que está no mercado, na televisão e no rádio, né, nacional hoje. Bom, no rádio você pode falar Nilson César. Sim, Nilson César, que é aqui de Sorocaba, baita nome, Emílio Surita, que é da região lá de São Manuel. São Manuel. Exatamente. Então, assim, você vê que esses profissionais saíram do interior e foram para São Paulo. É sempre desafiador, porque apesar da gente estar 90 quilômetros de São Paulo, né, é uma realidade diferente, né? Eu acho que os primeiros passos foram os mais difíceis, Luiz. E depois, com o tempo, você vai se acostumando. Eu nunca morei em São Paulo, eu sempre fiz esse caminho, ida e volta, né? Castelo Branco, para mim, durante muito tempo, eu costumava falar que era, vamos pegar a Avenidona e tal, para voltar para casa. Então, me trouxe muita bagagem, né? Porque o ritmo profissional de São Paulo é diferente. As pessoas têm um grau de preocupação com alguns detalhes que muitas vezes no interior você não consegue enxergar. E por ser um mercado gigantesco, altamente competitivo, as grandes marcas do Brasil estão lá, né? Qualquer erro pode ser fatal para uma campanha e tudo mais, né? Tanto o rádio como a TV me ajudou, em São Paulo, me ajudou a ter essa visão 360 do que é um veículo de comunicação, sim, né? Porque você sai de uma posição simplesmente de um apresentador, de um programador, de um responsável por uma determinada área, para você enxergar aquilo como um grande negócio, um grande business que é o rádio e a TV. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, cara, que o papo é muito bom, se deixar, a gente está tendo consulta com ele, na verdade. Né? Depois ele vai cobrar a consultoria aqui. Pega um cara que fala demais também. Deixa eu te falar. Eu queria que você contasse um case que já aconteceu com você. Algo que você fala, meu Deus, era tudo para dar errado e eu acabei me virando. Porque isso deve ter muito, né? No rádio, então, que você está completamente desamparado, entre aspas. Tá. Na verdade, foi eu vou citar esse, que foi um perrengue e tal, que foi logo no começo, na minha primeira ida para São Paulo, eu trabalhava na Metropolitana, e como eu comentei, eu fazia só final de semana lá. E teve um dia, eu trabalhava aqui em Sorocaba das 10 da manhã às 2 da tarde. E naquela época, meados de 90, 91, era possível chegar em São Paulo saindo às 2 da tarde daqui, às 4 horas eu estava na Avenida Paulista. Hoje é impossível a gente pensar num negócio desse. Mas tudo bem. Aí eu estava lá, tal, na rádio aqui, né? Me ligaram, na verdade ligaram na minha casa, e daí minha mãe me ligou na rádio e falou, olha, o pessoal da Rádio São Paulo quer falar com você. Aí eu até liguei para o pessoal e falei, olha, é o seguinte, o locutor que vai entrar às 4 horas da tarde teve um problema aqui gastrointestinal. Teve um piriri lá. Caganeira. Tá. E aí ele não está bem e tal, ele não vem. Precisamos que você faça das 4 às 7. Falei, beleza. Dá tempo? Se eu atrasar um pouquinho, alguém segura. Não, beleza, tal. Aí vou para São Paulo, entro. Cheguei lá, acho que umas 15 para as 4 ainda. Falou, vem de táxi que a gente paga o táxi para você. Aí desci no terminal Barra Funda e fui para lá. Entrei no ar às 4 horas da tarde. Era para sair às 7. Por que era para sair às 7? Porque o cara das 7 não foi. Ele não foi trabalhar. E como eu saí direto do outro trabalho, eu estava com uma mochilinha, eu estava sem blusa, botei meu fone dentro, né? E fui para São Paulo. Falei, 7 horas eu estou voltando para casa, né? Sim, claro. 9 da noite eu estou aqui de novo.
Nada, o cara não foi e o cara ia fazer das 7 às 10. Aí eu estico das 4 da tarde até as 7 da noite e daí o cara das 7 às 10. Eu contando, vocês podem achar que é brincadeira, mas é a mais pura verdade, eu juro, nossa, pelas pessoas que eu mais amo no mundo, essa história é verdadeira. E o cara que fazia 10 horas da noite, o cara que era das 4 às 7 era o Paulinho Leite, irmão do Serginho Leite, locutor famosíssimo também, e o Paulinho, o velho Milk, também era super conhecido. Aí das 7 às 10 a gente tinha um outro locutor, que eu não lembro o nome dele agora, mas era um cara super bom para a época também e tal. O cara não foi. E aí às 10 da noite entrava o programa do Sérgio Boca, que é um cara que fez história no rádio como locutor romântico tal, trabalhou na Rádio Globo, Excelsior, tal, aquelas coisas assim. Aquela voz aveludada. Exatamente, O cara tinha um slogan que era o invasor do planeta chamado amor. Nossa espetacular. Meu Deus do céu, eu já escutei isso em algum motel. Era uma figuraça, o Sérgio Boca tal, e tem indústria automobilística que chegou a dar carro 0 km para ele na época de tão famoso que ele era. E aí, beleza, tô lá até as 10, o Sergião vai chegar, ele chegava 9 e pouquinho, ele já estava na rádio. 9 e pouco, 9 e meia, 15 para 10. Sérgio Boca não foi também. Nossa. Não foi também. Você tá brincando? Você ficou 6 horas mais 3, você ficou... Nesse dia, fiquei 10 horas no ar. Isso é recorde? 10 horas. Não, eu acho que assim, para mim foi o recorde que eu fiquei no ar. Né? E aí eu seguro, fico até as 2 da manhã. Mas você foi mudando o tom de voz agora? Não, aí no programa da noite você tem que dar uma segurada, tal, não tem como, né? A Metropolitana tinha uma programação bem popular e depois entrava uma programação mais romântica, tal. E aí tem um detalhe do seguinte, o metrô parava em São Paulo 00:30. Isso, exatamente. O último cometa saía 1h da manhã. Aí eu fiquei tentando ligar para o cara que ia entrar na madrugada das 2 às 6 para ele vir antes. Quando que eu consegui falar com o cara? Claro que não. Né? Aí não consegui porque eu queria que ele chegasse pelo menos meia-noite. Pô, já segurei desde as 4 da tarde. Claro. Você entra meia-noite, entra um pouquinho antes. Um pouquinho quebra me rende, eu vou embora, que eu tava sem dinheiro. Só tinha dinheiro para voltar, com fome e com frio. Por quê? Sem voz, praticamente. Não, a voz até que tinha ainda, mas o que acontece? Você pega uma emissora de rádio, que é dentro de um edifício lá em São Paulo, tem 40 pessoas trabalhando durante o dia com ar-condicionado central. Nessa hora, depois das 7, 8 da noite, tinha 3 pessoas. E depois das 10, era eu e o segurança. E o ar-condicionado torando para 40. Para 40. Nossa. Então, frio, fome, cansaço e... Beleza, daí você fala, beleza, 2 horas da manhã você foi embora. Não, aí eu tive que ficar dentro da rádio, porque o metrô só abria às 5 horas da manhã de novo, para eu poder ir até a Barra Funda para voltar para minha casa. Meu Deus. E aí, avisando família, não tinha celular, essa coisa toda tal, né? Então esse foi um baita perrengue, foi uma baita experiência, e ali eu tive a noção de qual é a responsabilidade para qualquer coisa, né? Porque você não tinha como largar, não podia tirar a rádio do ar. Hoje botavam no automático. Ali eu tinha que botar música em CD, na época já tinha CD, comercial em cartucho, uma ou outra música ainda muito mais antiga que não tinha em CD, você tinha que tocar no disco, então não tinha como. Não tinha como. Meu Deus, Walter. Então, sem dinheiro para lanche, sem blusa e virando praticamente, né, eu fiquei na rádio eu cheguei às 4 da tarde e fui embora às 5 da manhã. Eu fiquei 13 horas dentro da rádio, é isso? 13? 16, não mais, né? De novo, vamos fazer conta aí, vai dar tudo errado. Mas, mas no ar fiquei 10 horas direto, né? E exatamente, fiquei 13 horas dentro da rádio. 3 horas dormindo? Não, nada. Quem que dorme com frio? Você não consegue dormir com frio. Não dá, não tem jeito. E não é um lugar. Mas tem um sofazinho, mas você não vai cobrir com o quê? Com uma lista telefônica da época? Como é que você faz? Então essa daí foi vamos dizer assim, um baita aprendizado para a minha vida,
né? Dessa responsabilidade que a gente tem. E não tem como você largar, né? Isso é amor à profissão. Exatamente, amor. Eu poderia ter largado? Até poderia. Mas talvez tivesse manchado minha carreira e tudo mais e tal. Depois, no outro dia, virou piada na rádio e tudo. Olha o cara que ficou 10 horas no ar aí e tal, e tudo bem. Walter, queria te agradecer, cara. Agradecer a tua presença aqui. É uma alegria. Faz tempo que a gente está querendo trazer para cá. Sim, cara. Agradecer a Milena, produtora, que conseguiu conciliar. Aliás, parabéns para a Milena e parabéns pela produtora que ela é, porque, olha, ela me passou todas as coordenadas. Realmente, ela é super dedicada aí. Não fala isso que ela pede aumento, porra. Porra. Mas acho que a gente precisa enaltecer as pessoas que trabalham direitinho e foi bem instruída por vocês porque ela fez o trabalho certinho. Que bom. Parabéns, Milena. Isso aí. Agora quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Estúdio de Pilates, Charline Cassilo, lá que você vai ficar forte igual o Walter, não vai ficar igual o Franco. Você vai ficar forte igual ele, dá uma olhada para ele, está fazendo lá também, no Estúdio Charline Cassilo. Cara, que tem musculação e tem Pilates também. Vamos falar do Tradição Urbana. Tradição Urbana, um dos melhores restaurantes de Sorocaba, se não o melhor restaurante de Sorocaba, do nosso querido amigo chefe Zezinho, que faz um cardápio especialmente para você. Lá tem os pequenos casamentos, né, que reúne a família. Você quer fazer uma coisa pequenininha e tal, vai lá e fala com o Zezinho. E às sextas e sábados, né, tem a música do nosso amigo também, Márcio Oliver, aquela música romântica, você vai lá, imagina, você jantando com a sua mulher, né, Gustavo? É moral, né? É moral. Lá você ganha moral mesmo. Você tá brigado com a tua mulher? Ela já te mandou dormir no sofá? Então você leva ela para lá. Você vai voltar, meu filho. Vou te falar, você faz até um filho. Agora é o seguinte, eu quero falar do Spa Slim. Spa Slim fica no Sorocaba Shopping, no piso térreo. Já ouviu falar de depilação a laser? Esquece isso. Isso é coisa do passado. Depilação a LED. Em 7 sessões você resolve o seu problema. A Nicole está fazendo lá. Nicole Andrade, modelo internacional. Modelo internacional. Minha filha também está fazendo. Tá amando. Larinha lá. Também? Larinha está amando lá. Verdade. Está fazendo criolipólise lá para emagrecer, umas coisas lá. Ela nem precisa. Vai lá e conversa com a Pamela lá, que ela vai te dar a instrução perfeita para o que você precisa fazer. Agora, o contraponto. Você quer comer bem? Jules Esfirraria. Ou seja, de sexta, sábado e domingo. Não adianta pedir de quinta que ele não entrega. Fica em Votorantim, espetacular. Eu gosto da moda da casa que tem palmito, um espetáculo. Ou seja, você vai, come esfirra pra caramba, vai no Zezinho, depois você vai no Spa Slim, depois você vai no Spa Slim. E depois você vai no estúdio da Charline Cassilo. Isso. Você já dá uma solução para tudo. Dá tudo certo. Aqui nós temos tudo. E aí também, o que mais que eu tenho que falar? Se você ficar perturbado com isso tudo, você vai... você vai fazer terapia. É verdade, você não sabe se você tem TDAH ou não. Você sabe? E vou te falar, ela cuida de você e te potencializa. É verdade, que você precisa identificar para ver se você tem TDAH com a Marisa Scarlett no telefone 15 99106 7500. Você vê que eu tenho postei a voz na tua frente, porque assim, a minha voz é taquara rachada, eu nunca daria certo no rádio. E na televisão a gente funcionou. E massagem tântrica. Terapia tântrica. Conta aí, Chuca. Massagem tântrica é uma coisa assim que você precisa experimentar um dia na sua vida. Homens. Ele foi, mas ele não quer contar. Porque não fui não. Quem foi ele. Quem foi ele. Cara, espetacular. Espetacular. Eu vou falar uma coisa para você sai de lá relaxado e entendendo o seu corpo, que é mais importante. Você entra em contato com a Luciane, que não tem... Vou te falar, nas próximas 3 semanas não tem vaga. Não tem vaga, mas vem gente de São Paulo, você faça a sua reserva lá. Nosso amigo Davi foi lá. Nem conta. Tá me agradecendo até hoje. Já me ligou umas 10 vezes aí. Quero nem falar que Davi que dá cadeira. É isso aí. Obrigado, Walter. Valeu, gente. Obrigado, Gustavão. Obrigado, Chuca. E sempre muito bom estar com vocês aqui. Essa energia boa, sucesso. Deus abençoe. Cara, foi um prazer. A sua entrevista foi sensacional. Ainda mais que a gente ficou falando sobre história, sobre... Não, pra gente é uma delícia. Nossa, eu que amo também. Legal. E foi maravilhosa. Então, se você gostou também, então, se inscreva no canal, ativa o sininho, põe lá o like, né, para dizer que você gostou mesmo e assiste as outras entrevistas que, olha, cada um sensacional, tá bom? Até o próximo Quiz Podcast. Valeu, galera. Valeu, gente.